Bom, vamos lá começar nossa noite aí, então, de quinta-feira. Hoje, o último treinamento, então, do módulo 2, onde a gente começou falando sobre recrutamento. E hoje vamos fechar aí, então, nessa transição do módulo 2 para o módulo 3, falando sobre a diferença entre cadastrar e formar um time. Bom, então, aqui o que hoje a gente quer falar? Hoje a gente quer falar de algo que parece simples, mas faz toda a diferença. Ah, tá, tô gravando. Mas faz toda a diferença no crescimento de uma equipe. A diferença entre cadastrar alguém e realmente formar um time, desenvolver esse time, para que esse time se mantenha com você. Então, a pergunta que fica aqui é: quantas vezes a gente fica com um novo cadastro e acredita que isso, só por si, vai mudar o jogo? Às vezes a gente cadastra uma pessoa e acredita que ela vai longe, a gente faz vários contatos numa feira e acredita que vai virar ali vários cadastros de uma vez, mas a realidade é que o cadastro em si, o primeiro pedido em si, ele não forma o time, um time consistente, né? Vitrine é vitrine, a nossa presença, a nossa habilidade em lidar com as pessoas, em direcionar as pessoas, em acompanhar essas pessoas, é que vai realmente construir um time sólido, que vai manter os resultados mais para frente. Bom, então trouxe aqui um paralelo para vocês entre cadastrar e formar um time, uma diferença prática. Então a gente faz cadastro e acha que só fazendo o cadastro a gente já está se relacionando com as pessoas já estão. A gente falou muito sobre isso no último workshop, né? A gente espera que as pessoas entrem no negócio e depois que a gente faz todo bate-papo ali com ela, que ela faz o primeiro pedido, a gente deixa ela lá dentro do grupo com as consultoras veteranas, como se ela entendesse o que está acontecendo ali. E por muitas vezes, gente, a pessoa não entende, né? Na verdade, em todas as vezes a pessoa não entende. E ela precisa ser acompanhada. Por isso que o tema do último workshop foi justamente os 7 primeiros passos aí para fazer com uma nova consultora. Lembrando que o último passo é justamente a fidelização dessa consultora dentro da equipe, para que a gente possa formar um time de qualidade, não só com quantidade. Não importa ter muitas pessoas cadastradas na equipe, mas poucas pessoas passando pedido. Então, o que importa é ter as pessoas certas na sua equipe passando pedido, as pessoas certas caminhando com você para que elas formem um time de qualidade, então, com você. E aí, então, a gente precisa entender, trouxe aqui, né, uma tabelinha aí que eu criei para vocês, notem o nosso, cadê minha caneta? O nosso funil aqui, olha lá que belezinha, as pessoas no topo do funil, né? O funil da liderativa, o funil da equipe que eu apresentei no começo desse workshop para vocês, é justamente para que ao final desse funil a gente esteja desenvolvendo, então, equipes com qualidade, formando times de verdade, times contínuos. Então, aqui a gente tem o quadro aqui, então, né? Só cadastrar. Cadê? Aqui. Só cadastrar. Só cadastrar é uma coisa pontual que a gente faz de vez em quando, que a gente faz na quarta-feira no dia D, que a gente faz às vezes ao longo do vitrine, algumas vezes ao longo do vitrine, mas não damos continuidade, que é outro tema, outra coisa que a gente vem conversando bastante desde o início desse módulo, que era um módulo sobre recrutamento. Deixa eu só que era um módulo sobre recrutamento. Então, não é só cadastrar pontualmente, é cadastrar continuamente, para que eu tenha sempre gente entrando no topo do meu funil. É óbvio que se eu estou cadastrando continuamente, eu estou tendo quantidade de pessoas, mas é diferente em fazer uma ação e pensar na quantidade. Se eu estou fazendo ações contínuas todos os dias, eu vou ter bastante gente. Mas ao longo dessa entrada, eu posso focar na qualidade, eu posso focar no desenvolvimento dessas pessoas. Uma líder que só cadastra por cadastrar, ela se motiva às vezes por bônus, às vezes por o produto do incentivo de indicação, né? Mas formar um time, fazer cadastros contínuos, ele é o
ele é a visão, ele é o foco, porque ele é o que vai trazer a rentabilidade da equipe de vocês. Nós estamos nessa turma com algumas líderes veteranas, justamente porque em algum momento do percurso ao longo do ano passado, ao longo desse ano, as pessoas que formavam um time com vocês deixaram vocês. E vocês estão com dificuldade em fazer um time novamente, em fazer cadastros, mas em fortalecer a relação com vocês, com o time, né? Então, ter essa motivação com visão para manter o time no vanguard que vocês desejam, que vocês almejam. A pessoa que cadastra por cadastrar, ela não tem vínculo, ela não cria vínculo, ela não desenvolve esse consultor, nem enquanto ele é novo consultor e nem depois que ele se torna consultor veterano. E o objetivo de formar um time consistente é justamente criar essa conexão. Gente, não é criar uma conexão sobre necessidade. Tudo a minha consultora passa por mim. Eu faço a ocorrência para ela, eu faço a garantia para ela. Ela precisa ali, ela tem uma dúvida com a distribuição sobre o pedido, sou eu que faço para ela. Não é assim que cria conexão, isso cria dependência. E isso é uma das coisas que a gente conversou bem lá no início, quando eu apresentei no projeto para vocês. Nós estamos aqui para liderar, nós não estamos aqui para servir. Lembram-se disso? Que a gente falou sobre isso? Liderança não é servir, é muito diferente. E aqui trago outra reflexão para vocês. Conexão não é servir também. Eu posso me conectar com as pessoas sem oferecer nada em troca, mas ela vai saber que eu estou ali quando ela precisar de mim. Então, eu ensino as minhas consultoras a serem independentes, a resolverem as coisas, a entenderem o passo a passo organizacional. E se ela fizer e não conseguir, ela vai vir me pedir ajuda. E ela vai vir conversar comigo sobre o sistema, e ela vai conseguir falar comigo sobre outras coisas, não só sobre Tupperware. Isso é criar conexão. Ela vai ver em você um ponto de apoio para a conversa. Nossa, Vivi, não é, Gente, existe também uma diferença quando a gente cria conexão com a consultora. Existe aquela consultora que ela vem para nós para reclamar, e existe aquela consultora que acha na gente o ponto de apoio, de entender que ela pode falar para nós as coisas, ela pode desabafar. Nossa, Vivi, esses atrasos da Big T estão acabando comigo, acabando com as minhas vendas. Tem sido uma grande chateação para mim. A consultora que ela tem uma conexão com você, ela faz esse tipo de comentário. Pareceu para vocês uma reclamação? Parece um desabafo. A consultora que não tem conexão com você, ela não vem conversar com você dessa forma. Ela já vem expor para você que ela está infeliz e é por isso que ela não está vendendo. Por isso que, às vezes, quando a gente vai conversar com os consultores, a gente não tem que fazer pergunta para eles de, como é que está a venda? Você vai ter pedido essa semana. A gente tem que entender como está sendo para eles o processo do Vitrine. Como está sendo para você o Vitrine 8? Para que eles vejam a abertura para conversar com a gente sobre as dificuldades, não para fazer reclamação. Gente, reclamação acho que todas temos, né? Vocês conversam comigo, vocês conversam com as empresárias de vocês, mas quando vocês vêm conversar comigo durante a mentoria, que vocês têm uma reclamação sobre algo, o que eu tenho para vocês é uma solução. E aí vem essa parte do criar conexão. Eu posso falar, nossa, Vivi, concordo com você, e começar a reclamar com você sobre os problemas que eu também passo, que são os mesmos que vocês, que são os mesmos que as consultoras, ou a gente pode aprender como contornar isso. E só aquelas pessoas aonde eu estou conectada, onde eu criei vínculo, elas vão entender a minha conversa com ela. Nossa, eu não falo nada para ela, porque para tudo ela tem uma estratégia. Mas é para tudo que eu tenho uma estratégia. Esse é o meu ponto aqui. Por isso eu estou nesse papel de liderança. Por isso vocês estão nesse papel de liderança. Porque de alguma forma nós entendemos como contornar os problemas
através da conexão, através da conversa, através da fala, eu escuto, mas eu também raciocino o que eu posso fazer para ajudar aquele consultor. Faz sentido isso para vocês? E o último ponto, quando a gente cadastra por cadastrar, a gente deixa solto. A gente não apoia essa pessoa. A gente fica tão desesperado em fazer o primeiro pedido dela, quando ela faz o primeiro pedido, a gente abandona ela. Ah, agora ela sabe como vender. Ela sabe como vender? Não. Ela precisa de acompanhamento. E ela não precisa de acompanhamento só agora, enquanto ela é uma nova consultora. Ela precisa de acompanhamento durante todo o percurso dela enquanto consultora Tapeuer. Por isso, um dos nossos pilares dentro da liderança é justamente ensinar, acompanhar esse consultor e ensiná-lo, orientá-lo a entrar no Tup Mais, orientá-lo a fazer o curso, orientá-lo durante uma reunião de equipe, convidá-lo para participar dos encontros de negócio, porque ao longo desses momentos eles vão aprendendo. Se eu não estou conseguindo ensinar eles os pontos principais sobre produto, sobre venda, sobre estratégia, eu tenho outras formas de apoiá-lo para que eles aprendam. Incentivá-los a participar do canal do Telegram, incentivá-los a participar das mídias da Magma, incentivá-los a participar do encontro de negócio, fazer reunião de equipe. Não tenho confiança para reunião de equipe sozinha? Convida a empresária, me convida a Valéria para que a gente possa participar com vocês e assim ajudar a criar essa conexão através do ensinamento. E o mais importante também, acompanhar esses consultores semana a semana, acompanhar o seu desenvolvimento. A gente também falou sobre isso no workshop passado, na sexta-feira, justamente sobre o acompanhamento. A importância de estar inteirado semana a semana sobre os relatórios do Vitrine. O acompanhamento faz 50% parte do sucesso da equipe de vocês. Anotaram aí? Acompanhamento faz parte dos 50% do sucesso de vocês. 50% do sucesso da equipe de vocês, do crescimento da equipe de vocês, vem de um bom acompanhamento. Se eu não sei fazer planilha no computador, um bom caderno. E eu não falo só em acompanhar a consultora, mas acompanhar as suas vendas, acompanhar os seus ganhos. 50% do seu sucesso vem de acompanhamento. O restante vem de esforço. E aí sim, também, do que a gente vai colher do seu esforço. Porque o seu acompanhamento, ele vai vir junto de uma estratégia. Todo acompanhamento, ele faz com que a gente reflita sobre uma ação sobre ele. Então, eu não estou só ali escrevendo, eu estou ali me incomodando que as consultoras estão parando de ficar ativas semana a semana. E é claro que quando eu faço esse tipo de acompanhamento, eu reflito que tipo de ação eu posso fazer sobre ele. É para isso que um acompanhamento bem feito serve. Gente, não se trata sobre volume de consultor dentro das equipes, né? Como eu disse para vocês. A gente pode ter 50 consultores numa lista, mas a gente vai ter, às vezes, 10, 5 passando pedido, porque quantidade é bem diferente de qualidade. Mas eu quero deixar para vocês 3 perguntas para que a gente encerre esse módulo. Para aquelas que estão anotando ou que vão anotar, coloquem no caderno, se você não tem essa conta agora, mas que você possa fazer essa conta até o nosso próximo bate-papo. Quantas pessoas nesse ano de 2025 você conheceu? Hoje é 31 de julho, último dia do nosso 7º mês do ano. Nós estamos aí, na verdade, no início do primeiro semestre. Início do segundo semestre. Então, nós já finalizamos o primeiro semestre, começamos o segundo. Quantas pessoas nesses 7 meses você conheceu? Estou falando aqui num geral. Pessoas com potenciais possibilidades de ser consultora, pessoas com potencialidade para ser sua cliente. Quantas pessoas você conheceu? E quantas pessoas dessas pessoas que você se conheceu, você cadastrou esse ano? Muitas equipes aqui sem nenhum recrutamento até o mês de julho, até o Vitrine 8, sem nenhuma recruta.
em 8 vitrines em 7 meses do ano de 2025. Muitas equipes aqui não tiveram nenhuma recruta. Então, é o tipo de análise, de acompanhamento que a gente precisa fazer sobre o nosso propósito, sobre as ações que nós estamos fazendo. E, por último, quantas dessas pessoas que você conheceu esse ano você realmente acompanhou de verdade? Aquela pessoa que disse para você que tinha interesse em ser um consultor Tupperware, quantas dessas pessoas você só enviou vitrine e está esperando que ela faça o primeiro pedido até hoje? E aí, quando a gente conversa sobre isso, mas eu mandei material para ela. Não é só sobre mandar material, lembram disso? Do workshop passado? É sobre falar com as pessoas, é sobre se conectar com as pessoas. Se a gente não cria o vínculo, não apresenta um plano, não mostra o caminho, o cadastro ele vira abandono, gente. E a consultora, ela se sente sozinha desde o início da jornada. Ela acredita que ela é só mais um número dentro de uma empresa, e ela não é só mais um número. Ela é uma pessoa dentro de um time que tem uma líder só para cuidar dela. Olha que beleza nisso. Vocês já pararam para refletir? Nós temos equipes, obviamente, muito grandes, mas mesmo assim, nós temos uma pessoa para cuidar dessa pessoa em especial. O legal da divisão da Tupperware, eu acho que eu já. Deixa eu ver se eu consigo pôr um quadro aqui. Eu fiz esse desenho há muitos anos atrás com um time de. Será que eu vou conseguir? Vou desenhar aqui. Na época, para uma apresentação, acho que para novos consultores, mas existe a Tupperware. Não sei se isso faz sentido para vocês. A Tupperware é a empresa que fornece os produtos. Ela fornece esses produtos direto para o consultor? Não. Até que o consultor tenha acesso a esses produtos na Tupperware, existe uma gama de pessoas voltada para ela. A Tupperware é uma fábrica situada lá no Rio. Muitos de vocês conhecem ela. E abaixo dessa fábrica existe a Tupperware São Paulo, que fica os regionais, que fica a Paola, fica o Marcelo. Só que eles também não são o contato com os nossos consultores. Como eles também não conseguem cobrir o país inteiro, estar em contato com o país inteiro, eles distribuíram as regiões do país em várias distribuições. Vou simbolizar as distribuições aqui como DB. E nós, distribuições, a Magma é uma distribuição territorialmente falando grande, mas muitas distribuições às vezes estão em territórios menores, mas mesmo assim a gente não consegue chegar em todo mundo, cuidar de todo mundo, falar com todo mundo. Para isso, a gente tem outro suporte nas regiões, que são as empresárias. Então, toda distribuição tem empresária, não é uma coisa que existe só na Magma. Isso serve para que a gente esteja mais próxima das regiões, né? Então, a gente tem, aqui em São José dos Campos, a gente tem empresária, mesmo tendo a distribuição, porque são muitas regiões. Mesmo tendo muitas regiões, mesmo tendo as empresárias, a gente precisa de algo mais próximo. Então, nós temos as líderes. Muitas vezes vocês estão ligadas a um distrito ou vocês estão ligadas diretamente à distribuição, para que as líderes estejam à frente, próximo dos consultores. E aqui, ó, eu tenho os consultores. Gente, muitas de vocês já entendem essa matemática, mas olha aqui a gama de pessoas que tem entre o consultor e a Tupperware. Existe uma gama de pessoas para apoiar essa pessoa aqui. E mesmo assim, essa pessoa aqui, às vezes, se sente sozinha. Ela se sente perdida, porque em algum momento desse processo, ou na liderança, ou nas empresárias, ou na distribuição, nós nos perdemos, e eu estou falando aqui nesses 3 níveis, porque nós estamos na região.
nós nos perdemos, nós abandonamos esse consultor. Se ele sente que ele está sozinho, se ele sente que ele não está conectado a tudo isso, que ele só vende um produto, que ele é só mais um número, ele não entendeu que ele é parte de algo. E, e esse é o mais bonito, eu acho, que da empresa da Tupperware. A todo momento, não só a gente dentro da Magma, mas a Tupperware Brasil, ela reitera que nós somos parte de algo. Ela convida vocês, líderes, a serem parte de algo, a participar de treinamentos, a participarem de Zoom, de alinhamento. Esse ano, principalmente, reunião geral direto com os nossos regionais para todo o Brasil. A Tupperware Brasil convida todos vocês, uma vez por vitrine, para participar de uma reunião geral. Então, vocês têm uma reunião geral com a gente, vocês têm uma reunião agora geral com a Tupperware. O mesmo ela faz com a gente e o mesmo ela faz com as empresárias. Ontem mesmo eu estive numa reunião geral de distribuidores. Então, assim, o consultor, ele só vai estar sozinho se eu abandonei ele. Eu que estou na ponta aqui. Eu que estou na região dele. Eu que sou responsável por ele. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido? Não estou aqui nos culpando. Na verdade, o que nós estamos aqui fazendo e o nós precisamos fazer é reavaliar como, através do acompanhamento, através de estratégias de venda, nós podemos fazer com que o consultor ele se sinta parte desse movimento, ele se sinta parte da equipe de vocês, ele se sinta parte de um time de verdade, parte de uma distribuição, parte de um distrito. Mas fazer ele se sentir parte de uma distribuição uma ação de vocês, mas também ação nossa. Fazer com que ele se sinta parte de um distrito, ação de vocês, mas muito mais ação das empresárias que entendam que eles participem de algo. Bom, aqui estão algumas ações simples que nós podemos fazer para gerar conexão e formar um time através do acompanhamento. Então, 5 ações. Né? A primeira, acolhimento inicial com escuta, explicação. Nós falamos sobre isso no workshop passado. Os 7 passos para o novo consultor. Ter um plano de ação de médio prazo para esse consultor até a terceira ativação dele, até o terceiro pedido. Ter com os meus consultores veteranos, mas também com os meus novos consultores, mensagens semanais. Não só grupo, postando. Ter ali, ao longo do vitrine, nós temos 4 semanas. Quantos consultores hoje ativos eu tenho na minha equipe? Eu tenho no vitrine 7, 10 pessoas ficaram ativas. Ok, separa essas 10 pessoas em 4 semanas no vitrine 8 e faz ligação. Quantas ligações eu faria por semana? 3 para 3 consultoras, para saber dela, para saber como é que ela foi o vitrine passado, para bater um papo sobre o vitrine atual. Gabi, eu não faço isso ainda. Então, vamos fazer isso no próximo vitrine? Pegar a quantidade de consultoras que vocês tiveram ativas neste vitrine 8, dividir pela quantidade de semanas, e nas próximas semanas do vitrine 8, do vitrine 9, fazer contato com elas para parabenizar pela atividade delas. Porque as nossas consultoras que continuam ativa, vitrine a vitrine, elas merecem ser celebradas nas pequenas conquistas, mesmo que essa pequena conquista seja uma ligação sua. Então, não só mandar aquela mensagem de parabéns lá no grupo para as ativas, mas ao longo do vitrine, eu não consigo falar com todo mundo numa semana só. Se você conseguir falar com todo mundo na primeira semana, bom, não consigo falar com todo mundo numa semana só. Divide por semana. Você tem 4 semanas no vitrine para conversar com a consultora. Notem que eu escrevi aqui reconhecimento constante, mas eu quero falar uma coisa para vocês. Eu tenho, inclusive, um workshop, nossa, muito antigo, acho que de 2022, onde eu falava sobre incentivo para as equipes, reconhecimento. A gente confunde muito reconhecimento com dar as coisas, gente. Nem todo reconhecimento ele precisa ter algo. Nem todo reconhecimento eu preciso dar algo. Eu vejo muitas de vocês dando produtos imensos,
Muitas de vocês fazendo investimento na equipe, às vezes um investimento que você nem está tendo retorno da equipe, porque acha que reconhecer é dar, reconhecer é presentear, e reconhecer não é presentear. Você pode ter uma escala semanal lá no seu grupo, onde toda semana, na segunda-feira, você parabeniza as ativas da semana. Você pode ter um reconhecimento semanal na sexta-feira de todo mundo que ao longo da semana você fez desafios e a pessoa topou o desafio com você e cumpriu o desafio. Eu sei que muitas de vocês fazem desafio de vendas, né? Toda semana tem às vezes um desafio de um produto ou todo dia praticamente. Na sexta-feira ou no sábado você pode tirar para fazer esse reconhecimento. Vocês podem fazer flyer de reconhecimento para as ativas do vitrine, para aquelas que tiveram crescimento, divulgar nas mídias, divulgar no grupo. Muitas líderes veteranas de alta performance fazem isso, gente. Fotinho das meninas no status do WhatsApp, no status do Instagram e do Facebook, para parabenizar. Nem sempre reconhecimento é sobre dar coisas. Reconhecimento pode ser só um parabéns, um feedback positivo, tá? É estar presente, né? Então, a gente vem falando sobre isso na minha última mentoria com a Elisa. Ela não está aqui com a gente nessa noite, ela vai assistir depois. Eu acho que agora eu não sei se foi no último workshop do primeiro módulo, ou ainda nos primeiros do, do módulo 2, eu falei sobre a liderança ser modelo, né? Enquanto líderes, nós temos que ser exemplo. Desculpa, modelo não, exemplo. E às vezes estar presente, você pode usar essa presença sua para ser modelo, né? Então, fez uma venda hoje, compartilha com as suas consultoras como foi feita essa venda. Sei que muitas de vocês, só de postar às vezes no status do WhatsApp, já vende. Mas tem algumas estratégias que vocês fizeram para que o status do WhatsApp de vocês funcione, né? Por exemplo, quando vocês começaram a vender, vocês às vezes não postavam no status. O status é algo que não existe há muito tempo também. Mas vocês começaram a postar todo dia, vocês perceberam que alguns horários funcionam melhor, algumas estratégias funcionam melhor para postar. Sei que muitas de vocês usam o status do WhatsApp direcionado. E eu conversei com a Elisa justamente sobre isso na mentoria dela. Ela falou, Gabi, eu tomei isso para mim. Nas minhas vendas, eu estava com as minhas vendas baixas. E eu precisava realmente, antes de falar com a minha equipe sobre vender, eu precisava retomar as minhas vendas. Então, no final do Vitrine 7, foi isso mesmo. O propósito dela no final das 2 semanas do Vitrine 7 foi vender, fazer ações de vendas, para que ela fosse exemplo de liderança, para que ela pudesse falar para as meninas sobre ações de venda. E eu já toquei nesse assunto algumas vezes com vocês. Às vezes a gente faz algum desafio de algum produto, Vitrine 7 mesmo, que trouxe linha de churrasco. É um desafio legal? É. Você vendeu linha de churrasco? É o tipo de desafio que se você fizesse, você venderia? Ah, não, difícil de vender. Então por que você está propondo para a consultora? Lembra que a gente falou sobre desafios personalizados? Às vezes eu não preciso oferecer para que a pessoa venda 10. Ela não está conseguindo vender um. Às vezes eu preciso direcionar ela para que ela venda 2, 3 peças, para depois fazer um desafio um pouquinho mais rechonchudo para ela. Então, liderança, gente, uma forma de transformar, uma forma de formar um time parceiro, é justamente esse exemplo das atividades que vocês fazem. Dentro da equipe de vocês, digo para vocês, vai existir consultoras melhores que vocês na venda. Porque é normal, vocês dividem a atenção de vocês entre a equipe e vender. Mas você tem que ser uma das consultoras campeãs de venda da sua equipe. Afinal de contas, a venda é uma parte complementar do seu ganho. Enquanto líder, se você tem ali a venda da sua equipe acima do passo 3, além do seu ganho como consultora, você tem os 3% do incentivo do volume de vendas. E se você está acima da tabela Vanguard, você ainda tem um incentivo de marketing direto. Mas você não pode só viver disso.
Ah, eu praticamente não vendo hoje, vivo só do dinheiro da liderança. Não, porque você está dependendo da equipe. E ser consultor é parte de quem você é enquanto líder. Então, as suas vendas têm que ser, se não a melhor da equipe, para as líderes aí com a equipe pequena ou com a equipe começando, a sua venda tem que ser a melhor, para que você seja exemplo, para que você também se parabenize, se inclua nos reconhecimentos da sua equipe. Gente, como vocês sabem, eu tenho aí as minhas vendas pessoais, e neste vitrine eu fui a consultora da equipe que mais vendeu. Neste vitrine, eu fiz aí o desafio da EcoTupper de freezer e eu fui a pessoa que mais vendi, ou eu fui a terceira pessoa que mais vendeu com tantas peças. Se inclua nos reconhecimentos, se inclua nos parabéns na equipe, se inclua nos parabéns da ativa da semana, para que você seja exemplo. Gabi, mas isso é bobeira. Não é bobeira. Elas também precisam ver você como consultora. Gente, coloquei aqui na tela para vocês 3 frases que parecem bonitinhas, fofinhas, mas elas são verdadeiras, né? A gente não ganha apenas com número, a gente ganha com estratégia, a gente ganha com acompanhamento, a gente ganha com vínculo. Cadastrar é fácil conhecer uma pessoa e incitar ela para um primeiro pedido. Mas formar essa pessoa, desenvolver essa pessoa é que é valioso, é o que vai gerar crescimento para a sua equipe. Quem forma um time constrói uma renda sólida. O nosso objetivo, quando eu lancei o programa do Rotas para vocês, era justamente para que a gente pudesse ver crescimento das equipes, para que vocês pudessem ver crescimento de vocês na tabela Vanguard, para que vocês tivessem uma renda sólida, uma renda mais sólida, uma renda maior, que viesse do processo de liderança que vocês toparam. Mas lembra o que eu falei? Eu vou dar o meu melhor aqui, mas eu não posso ir aí fazer a parte de vocês. Só vocês podem fazer a parte de vocês. Só vocês podem fazer a parte de cadastrar. Só vocês podem fazer a parte de desenvolver a equipe de vocês para que fortaleça a tabela Vanguard de vocês, o Vanguard de vocês. E a última frase aqui, né? Não quero só nomes no sistema, quero gente crescendo. Eu acho que esse é um propósito muito bonito. E quando a gente entende esse propósito do eu quero crescer, mas eu quero que você cresça também, e a gente consegue que os nossos consultores percebam isso, é aonde a gente vai criar aquele time que faz qualquer coisa pela gente. Vocês já olharam alguma líder, colega de vocês, e pensaram, caraca, durante algum evento assim, queria ter um time igual dela? Nossa, ela pede para todo mundo vir de amarelo, todo mundo vai de amarelo. Ah, ela pede para todo mundo na reunião trazer uma comida e todo mundo traz. Ah, ela faz reunião de equipe, todo mundo vai. Vocês já tiveram essa líder que vocês olham e você fala assim: ah, eu queria ser que nem ela? Queria que a minha equipe fosse que nem ela? Gente, a equipe dela funciona, as pessoas abraçam o que ela fala, porque ela faz essa frase básica, que é: ela não quer só nomes no sistema, ela quer ver gente crescendo. Existe um. Eu vou até achar essa frase para vocês. Aparece constantemente no Instagram e eu esqueci de quem é a frase. Mas ela faz assim, ó. Faz parte dos meus planos te ver crescer também. Isso serve para liderança e serve para maternidade. A gente falou tanto disso no módulo 1, né? Como liderança é parecido com maternidade. Mas a verdade é que essa frase ela não se aplica só para isso, ela se aplica na vida, no cotidiano. Eu quero estar bem na minha vida, mas eu quero que as pessoas que estão à minha volta, a minha família, os meus primos, os meus amigos também estejam. Eu também quero que a minha equipe, o meu time de vendas também esteja. Eu quero crescer enquanto líder, mas eu quero que os meus consultores também cresçam enquanto consultores e que eles abracem a oportunidade de aumento de ganho, abracem a oportunidade, às vezes, de uma liderança dentro da empresa também. Porque, às vezes, o maior empecilho nosso é o mesmo empecilho que os consultores têm para recrutar. O consultor não quer recrutar porque ele acha que ele vai perder venda. É ou não é? E às vezes a gente não quer desenvolver um novo consultor para formar um líder porque a gente acha que a gente vai ganhar um concorrente.
mas a porta da liderança foi aberta para vocês por outro líder. Vocês vieram de dentro de equipes. Existe uma líder que olhou para você, Dadinha, Jussiara, Eudene, Sônia, Vivi, Francine, Socorro, e falou: caraca, que consultora com potencial de crescimento. E ofereceu para vocês algo a mais. Entendo que nesse momento parece mais um presente de grego ser líder, mas está tudo bem, nós estamos passando por um problema, por um período difícil, não só na Tupperware, como no mundo inteiro, nas outras empresas, aonde essa liderança vai ser fortalecida. E aqueles que saírem no final do processo vão sair líderes melhores. Que graça tem viajar de navio num mar que não balança, num mar que não coloca à prova o nosso enjoo. Eu falei isso para Valéria esses dias. Quem disse que um negócio, ele é um negócio que sempre vai dar certo, que ele sempre vai dar lucro, mentiu para o empreendedor. Quem já abriu algum negócio de loja, mais ou menos assim, existe um consenso no mercado que é assim, ó, nos 2 primeiros anos você só trabalha e investe dinheiro, pouco se diverte e pouco ganha. Já ouviram? Quando o pessoal vai abrir loja, quando o pessoal vai começar a empreender. Nossa, os primeiros anos são os piores. Você só vai investir, você só vai trabalhar e você vai ganhar pouco. Aí parece que vem uma promessa que no futuro, quando completar 24 meses, de repente, tudo vai dar certo. Você sempre vai ganhar dinheiro. Não parece isso? Só que não é assim que funciona. Nós estamos falando de negócios. Negócios, eles não é só o que eu tenho, o que eu ofereço, mas ele demanda o cliente, ele demanda a oferta de produto de outras pessoas, né? Não só falando de Tupperware. Então não depende só de mim. Ele depende do mercado brasileiro, ele depende do mercado global para girar. Então, essa frase é falsa. Porque eu posso abrir um negócio e em 6 meses ele deslanchar e eu começar a ganhar dinheiro. E daqui 2, 3 anos, eu precisar injetar dinheiro nele. Eu precisar trabalhar mais do que eu trabalhei quando eu abri. É como navegar num mar. Às vezes vai existir calmaria, nós já passamos pelo período da calmaria. E às vezes o mar vai estar revolto. E o mar revolto é o que faz um bom marinheiro, não é? O mar revolto é aquele que vai pôr em foco se o marinheiro é bom, se o guia é bom. Mar calmo não faz bom marinheiro, né? Mas a gente precisa, às vezes, de um mar calmo também. Estamos lutando para esses dias de mar calmo. Gente, eu não tinha muito para dizer para vocês, eu queria fazer esse fechamento desse módulo 2, essa conclusão para essa transição para o módulo 3, onde a gente vai falar de solidificação de equipe e finanças, tá? Então, nós falamos sobre um primeiro módulo sobre liderança, um segundo módulo sobre recrutamento, e agora nessa transição do módulo 2 para o módulo 3, que é hoje, né, nosso último workshop, nós estamos falando sobre formar time. E para a gente formar um time, como eu disse, 50% disso é acompanhamento, planejamento. Então, vou deixar mais uma vez um exercício simples, mas poderoso para vocês, tá? Para que vocês já comecem a refletir, se vocês ainda não estão refletindo, sobre o final do Vitrine 8, afinal de contas, já estamos nos aproximando do fechamento da terceira semana, mas também já falando de Vitrine 9. Como vocês sabem, eu, Gabriela, gosto de pensar lá na frente, né? Gosto de pensar a curto prazo, médio prazo, longo prazo. Com as líderes da turma 2, nós estamos falando de projetos de 6 meses, longo prazo. Aqui nós estamos fazendo ainda planejamento de vitrine a vitrine, uma coisa trimestral. No próximo workshop vamos falar aí de final de ano. Então, hoje é o último dia do mês de julho. O último dia do primeiro mês do segundo semestre. E dia 11 de agosto, daqui exatos 11 dias, nós temos a virada do Vitrine, fechamento do Vitrine 8, início do Vitrine 9. E o exercício prático que eu quero deixar para que vocês façam e que vocês me enviem até dia
o Vitrine vira 11, bota a data aí. Até sexta-feira que vem, dia 8. Vou dar uns dias a mais aí para vocês. Vamos ter aí. É um exercício prático para a gente sair do automático e entrar no ritmo da construção do time do Vitrine 9. Eu fiz ações direcionadas no Vitrine 8. Eu ainda posso fazer ações para finalizar a terceira e a quarta semana, mas eu já posso começar a fazer algumas ações para o Vitrine 9, ok? Nós temos consultoras, gente, que só faz pedido no começo de vitrine. Se eu não começo a planejar com antecedência para conversar com essa consultora, quando eu vou conversar com ela, ela já fez o pedido e não faz diferença. Então, qual é o nosso objetivo desse exercício que vocês vão me entregar então dia 8, sexta-feira que vem? Listar 3 consultores que você deseja desenvolver no mês de agosto. Gabi, eu não tenho 3 consultoras na minha equipe. Eu tenho 2 consultoras ativas na minha equipe, mais eu. Então, aqui, o seu ponto 1 vai ser um plano de desenvolvimento pessoal para você. Ok? Opa, ativas ou inativas ou cadastradas. Peraí, meninas, que agora que eu vi que ficou. Só arrumar aqui, que agora que eu vi que ficou 2 e não é 2, é só. Opa, cadê? Deixa eu só arrumar isso. Tá no 3 ali, 3, 4. Tá certo. Bom, vamos lá de novo. Zera tudo, vou compartilhar a tela com vocês. Cadê vocês? Compartilhando tela, vamos lá. Zera tudo. Listar 3 consultoras que você deseja desenvolver no mês de agosto. Gabi, não tenho 3, tenho 2, tenho uma. Se inclua nesse grupo. Faça parte você desse grupo de 3 consultoras. Aqui não importa se a consultora vai ser ativa, inativa ou nova cadastrada. Então, tenha uma potencial pessoa que não vai entrar no 8, mas eu quero que ela entre no 9, coloque ela na lista. Eu tenho uma consultora inativa, que está inativa desde o Vitrine 5, que eu venho conversando com ela e quero desenvolver mais ela para que ela volte à atividade. Coloque ela na lista. Além de mim, não tenho ninguém ativa. Coloque você nessa lista, para que a gente possa aumentar o seu volume de venda também. Como eu disse, o seu volume de venda é parte da venda da equipe também. Segundo ponto, arrumei, ficou ali, desculpa. Segundo ponto, crie um mini plano para cada uma. Então, como vai ser esse acolhimento? Como vai ser as conversas? Com que frequência você vai ter a conversa? O que que você vai propor como meta pessoal ou desafio pessoal para cada uma dessas 3 pessoas? E qual será o canal e a frequência de contatos? Vou conversar com ela pelo WhatsApp, dia sim, dia não, e vou ligar para ela toda semana. Vou fazer uma visita para ela no início do vitrine. Como você vai fazer semana a semana esse acolhimento, esse processo de desenvolvimento dessa pessoa, seja ela ativa, inativa ou novo cadastro. E por último, escreva uma ação concreta que você vai fazer ainda nessa semana antes da virada do vitrine, com cada uma delas. Não nessa semana, na semana de virada do vitrine, que é semana que vem. Combinado? Pode ser uma ação concreta para ser feita na semana de 4 a 8 ou na semana também de 11 a 15. Gabi, vou fazer uma visita para ela lá no dia 13, que a gente vai abrir um plantão, que eu vou ajudar ela a fazer uma lista de clientes, que eu vou ajudar ela a vender melhor. Uma ação concreta que você vai fazer com ela ou entre a semana 4 e 8 ou entre 11 e 15. Uma ação realmente concreta, gente, que vai realmente, assim, ó, ser o conversor na vida dessa pessoa. Um planejamento simples. Deu para entender? Dúvidas? Dúvidas? Mandar para mim, por favor, aí no WhatsApp. Deixa eu ver aqui o chat. Tem uma mensagem aí no chat. Dúvidas, meninas? Tranquilo? Dadinha, Yudene, Jussiara, Vivi, Fran, Sônia, Socorro. Tranquilo, Gabi. Gente,
A diferença entre cadastrar e formar um time é a diferença entre ter nomes e ter pessoas crescendo com vocês. E você merece isso. Você merece uma equipe forte. Você merece uma equipe com vínculo, com resultado e com orgulho que caminha junto com você para que vocês possam construir resultados, construir os ganhos que vocês desejam. Não só vocês, mas também os ganhos que as consultoras de vocês desejam. Então, cadastrar é abrir a porta, é formar, é caminhar juntos. E a minha pergunta para vocês é: estamos na reta final do ano. Vocês estão prontas para nesses vitrines 9, 10, 11, 12 formar um time de verdade que vai virar o ano com vocês? Porque agora nós temos um boom. A gente sempre tem uma baixa no meio de ano, líderes veteranas sabem disso, mas agora a gente entra numa temporada que as pessoas voltam a procurar, que bate aquele desespero. As crianças voltam para a escola, o dinheiro acabou. Ah, aquele termo, a água bateu na bunda. E aí eles voltam a procurar a gente, é ou não é? Eles voltam a procurar a gente para fazer um pé de meia para as férias, eles voltam a procurar a gente para fazer dinheiro, e é esse momento que a gente pode fortalecer esse vínculo para virar 2026 com uma empresa, com uma equipe sólida. Gente, era isso que eu tinha preparado para vocês esta noite. Finalizando aí às 7h52. Se alguém tiver aí alguma dúvida, algum ponto que queira trazer para nós, deixo aí esse momento agora.